Salve, salve, filhotinho, professor Bruno de Geografia para mais uma correção da prova do Cesupa 2016, primeiro semestre, tá, filhote? Mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o like e compartilhe, tá certo, filhote? Vamos lá, questão 44, tá? Até cerca de 10 mil anos atrás, havia praticamente apenas florestas fechadas em Marajó, com exceção das áreas cortadas por sua antiga bacia hidrográfica. A ilha ainda fazia parte do continente e sua porção norte atual estava sob o mar. Braços do rio Tocantins serpenteavam por seu território. Então começou o seu processo de separação. Tá? Olha aí, dica importante, seu processo de separação da terra firme. A reacomodação de uma falha tectônica. Aqui é a resposta. A afinidade de uma falha tectônica mudou o curso do Tocantins, cujas águas trocam sentido noroeste pelo nordeste e abriu caminho para cortar a ligação física do Marajó, hoje considerada a maior ilha fluvio-marinha do mundo, com o resto do Pará. As mudanças da paisagem estão relacionadas às alterações dos elementos que a constituem. No texto, a atual configuração da ilha Marajó é justificada pela letra A, flutuação paleoclimática. Veja que não foi o clima que modificou. B, sobreposição das redes hidrográficas. Não houve sobreposição, houve conexão. C, movimento endógeno, ou seja, do interior da Terra, tá? Então é importante você lembrar que nós temos esses movimentos endo para dentro, que é diferente do movimento exógeno para fora, tá? Então, como ele falou, se há uma falha tectônica, é no interior da Terra, correta, letra C de casa, filhote. Questão 45, tá? A imagem que representa a Grécia, tá aí a bandeira da Grécia e o símbolo da União Europeia, tá? Faz alusão ao contexto que envolve alguns países europeus e sua permanência no bloco, tá? Sua permanência no bloco, esse contexto é caracterizado, lembrando que nós temos uma periferia dentro da União Europeia, que é conhecida como PIGs, tá? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e a Espanha. Essa expressão, tá? PIGs é associada a porcos, ou seja, a países de segunda categoria dentro da União Europeia, justamente porque são países que têm elevado gasto público, elevado endividamento e, portanto, trata-se da periferia, tá? E, aliás, um desses motivos já levou à possibilidade da saída da Grécia da União Europeia, tá certo? Essa questão do endividamento, da crise econômica grega, tá? Letra A. A diversidade cultural desses países que inibe a construção de uma sociedade europeia unificada, tá? Essa questão cultural ela é importante, mas ela não tem dificultado essa unificação. B. O endividamento público dos países europeus com dificuldade econômica, o que gera crise e descontentamento popular, correta, a letra B, tá? Sempre você associa a essa crise econômica à Grécia, tá? Letra C, instabilidade política na maior parte do ocidental, tá? Você não tem essa instabilidade política na Europa ocidental, com exceção dessa crise econômica, tá? D, crescimento populacional, não, sabe que a Europa vem passando, tá? O que nós chamamos de suicídio demográfico ou implosão demográfica, baixa taxa de natalidade, elevado envelhecimento da população, tá? Fecundidade baixíssima, portanto, equivocadíssimo, tá? Letra B de Bruninho Log. Questão 46, tá? Veja, ele está te mostrando aqui um raio-x entre Estados Unidos, aqui essa região, e Cuba, tá? E vai te mostrar a questão do fluxo migratório para os Estados Unidos, tá? Na figura apresentada, a migração da população cubana para os Estados Unidos é resultado da relação entre os dois países que, desde o século passado, está relacionado ao aspecto letra A, tá? Cultural, não, tá? Os cubanos não têm esse vínculo cultural com os Estados Unidos, tá? Geográfico, tá?
dimensão territorial norte-americana, que possibilita o alívio das tensões causadas pela superpopulação da ilha, tá? Nada a ver. C, político, certo? Oposição de regimes políticos que incidiram em mudanças sociais, nem sempre aceitas pela população, ou seja, nós temos os dissidentes, a população cubana que não aceita o regime socialista imposto pela Revolução Cubana e que visa migrar para a região dos Estados Unidos, tá ok? Então, correta, letra C de casa. Social não é? Vamos lá. Próxima questão, tá, filhão? Então, nós temos aí. Texto 1. O estado da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, tá? Nessa região aqui, ó, tá? Vinha atravessando uma das maiores secas da sua história nos últimos 4 anos. E a chegada do verão no hemisfério norte preocupava as autoridades, já que este é normalmente uma estação com menos chuvas. Mas, para a surpresa de muitos, o mês de julho foi o mais chuvoso já registrado em muitas partes do sul do estado, com níveis de umidade altos. Aí aqui ele te mostra o El Niño. Só lembrando, tá, filhote, que o fenômeno do El Niño é justamente o superaquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico, tá? E é importante você perceber que o Oceano Pacífico ele vai banhar, tá, a costa americana, tá? Bem como também ele banha a costa asiática, tá? E a Oceania, tá? Então, tudo isso aqui é atingido pelo efeito do El Niño, tá bom? Então, vamos lá. As anormalidades climáticas que ocorrem eventualmente em determinadas regiões do planeta têm sido atribuídas aos fenômenos do El Niño e Laninha. A partir do texto da figura que representa El Niño, compreende-se que seus efeitos decorrem da letra A. O aumento recente das temperaturas globais não é recente. B. Impedimento sazonal da entrada de energia solar pelas camadas atmosféricas, não tem nada a ver com as camadas atmosféricas, tá? C. Aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico, o que provoca mudança na atmosfera em escala global, tá? E regional, tá, filhote? Inclusive, se aumenta a temperatura das águas, eu vou ter maior evaporação e maior chuva. Por isso que choveu a mais lá na Califórnia, tá certo, filhote? D. Enfraquecimento dos ventos alísios. Lembrando que os ventos alísios são ventos que se deslocam dos trópicos em direção ao Equador, tá? Tá equivocado, tá? Questão 48, tá, filhão? A figura mostra uma situação hipotética onde aparecem indícios de ravinamentos, tá? Sobre o relevo, tá? Ravinas são sulcos, tá? Olha lá o termo, sulcos, tá? Pequenas fissuras, pequenas rachaduras, tá? No solo. Essas pequenas rachaduras tendem a ampliar e aí vira uma avó só troca, tá, filhão? Então aqui, ó, quem vai provocar uma erosão, tá? Quem vai provocar esses sulcos, tá? É a ação da água da chuva. Olha, a água da chuva cai, tem aqui o efeito splash, tá? Que é o impacto da água no solo, e aí você vai ter um escoamento. Esse escoamento vai provocar o ravinamento, tá bom? Então, quem vai provocar isso aí é justamente a erosão pluvial. Muito cuidado, filhote, para você não confundir com fluvial. Fluvial, água do rio; pluvial, água da chuva. Correta, letra A de Alok, tá? Questão 49, tá? Texto 1. A conectividade interna da Amazônia é ainda muito fraca. A rede de telecomunicações e estradas implantadas há 30 anos representa uma enorme mudança estrutural, mas esta intensificou a conectividade da região com o espaço nacional e não com ela mesma, tá? Ou seja, as redes rodoviárias vão integrar mais com a área externa do que com a área interna, tá certo? Texto 2.
O período de chuvas na região agrava o problema por deixar estar alagada. Em março, uma cratera se abriu no quilômetro 40 da BR-230 e impediu o acesso por via terrestre a Rurópolis. O micro-ônibus que trafegava pela rodovia chegou a cair na cratera e tentou ser resgatado com a ajuda de outro veículo, mas o cabo usado para puxá-lo cedeu, fazendo com que ele fosse arrastado pela força da água. O motorista e os passageiros foram resgatados e ninguém sofreu nada. Tá? A partir da análise do texto apresentado a respeito da questão da infraestrutura de transporte para a região amazônica, é correto afirmar que a implantação do transporte rodoviário desde o início provocou uma integração com outras regiões para atender as demandas nacionais e estrangeiras, tá? Como é o caso da Transamazônia, que liga a Amazônia ao Nordeste, a Belém-Brasília, tá? Então pode ser a letra A. B. A precarização das estradas é causada pela intensidade das chuvas na região, sendo ineficazes as tentativas de recuperação. Claro que não é ineficaz, tá, filhotes? Você tem tecnologia para conseguir resolver esse problema. C. A recuperação das rodovias que ligam o interior às capitais amazônicas não é prioridade devido à ausência de tecnologia. Erradíssimo. D. A circulação por terra exige dos seus usuários habilidades específicas para superar situações adversas que a região amazônica oferece. Tá? Isso em parte é verdadeiro, tá certo? Mais alternativa, mais coerente, A e o gabarito letra A, tá? Então você tem esse problema da má conservação, mas também de uma implantação de uma estrutura de transporte voltada para integrar a região norte com as outras regiões e um deficitário modelo de transporte interno, tá? Então, correta a letra A. Questão 50, tá? Olha essa questão aqui, filhote, tá? Então, ele vai te dar aqui a latitude, tá? De algumas cidades. Ele fala assim, as cidades e as informações apresentadas, a tabela indica o quê? Aí veja, aqui que está a questão, ó, em relação aos países da zona tropical, tá? Então, você exclui Paris, tá? E aí você exclui aqui a questão da Moscou, tá? Então, aqui ficou Manaus, a Indonésia, a Cayena e Quito, tá? Veja que todos têm latitudes próximas, né? Todos estão próximas à linha do Equador, tá certo? E veja que a amplitude térmica são semelhantes, ou seja, a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima menos a temperatura mínima, tá? Então, esses países vão ter em comum uma uniformidade térmica, ou seja, uma temperatura parecida, tá? Porque estão na mesma zona de latitude. Tá certo, filhote? Espero que você tenha gostado. Bons estudos. Até a próxima aula. Valeu, filhote.